Bom dia, gente, sejam bem-vindos. Chegamos. Hoje eu tô assim. 1º de outubro, último trimestre do ano. Simbora. Hoje nós estamos no capítulo 10 de Daniel. Vamos começar orando pra gente sendo direcionado aí no que iremos compreender deste capítulo. Amém? Amém, Deus. Obrigada pelo dia de hoje, Paizinho. Obrigada por mais um mês que se inicia, pela oportunidade da vida, por esse dia. Colocamos diante de Ti o mês de outubro, Pai. O restante desse ano, Pai, as decisões, orientações que nós tomarmos, os objetivos que nós ainda precisamos alcançar. Nada está fora do Teu controle, Deus, da Tua soberania. Sabemos, Deus, que o Senhor pode fazer em muito menos de 3 meses. Por isso apresentamos os nossos planos, consagramos a Ti, Deus. E sabemos, Deus, que o Senhor é poderoso bastante. Colocamos diante de Ti, Deus, a leitura deste capítulo, Te pedimos, dá-nos compreensão a respeito dele, a cada um, Deus, abre a mente, o entendimento, e em especial, sabe, Deus, que possamos Te encontrar, assim como foi com Daniel, sabe? Não queremos ficar aflitos, mas queremos sentir grande gozo em nosso coração, em nossa mente. E seja lá como for, coloco diante de Ti, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Olha só o que diz. Ih, vai começar a luz. Vai dizer assim: durante o 3º ano de Ciro, como rei da Pérsia, eu, Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. A mensagem era verdadeira, mas muito difícil de entender. Eu recebi a explicação por meio de uma visão. Naquela ocasião, fiquei de luto por 3 semanas. Durante aquele tempo, não comi nenhuma comida gostosa, nem carne, não bebi vinho e não penteei o cabelo. No dia 24 do 1º mês do ano, eu estava na beira do grande rio Tigre, quando de repente vi um anjo vestido com roupas de linho e usando um cinto de ouro puro. O seu corpo brilhava como pedras preciosas, o rosto parecia um relâmpago, os olhos eram como tochas acesas, os braços e as pernas brilhavam como bronze polido, e a voz soava como o barulho de uma multidão. Eu fui o único que vi essa visão. Os meus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados e fugiram e se esconderam. Eu estava ali sozinho enquanto vi essa visão impressionante. Fiquei pálido de medo e perdi as forças. Quando ouvi o anjo falar, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos. E o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Então eu fiquei de pé, tremendo dos pés até a cabeça, e ele disse: Não fique com medo, Daniel, pois Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu vim em resposta à sua oração. O anjo protetor do reino da Pérsia lutou contra mim durante 21 dias, mas Miguel, um dos anjos-chefes, veio me ajudar, pois eu estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. Enquanto ele me dizia isso, eu fiquei calado, olhando para o chão. De repente, um ser parecido com um homem tocou nos meus lábios. Aí comecei a falar e disse ao anjo que estava na minha frente: Meu Senhor, essa visão me deixou aflito e estou me sentindo fraco. Como é que eu, seu criado,
Posso falar com o Senhor? Estou completamente sem forças e quase não posso respirar. Então ele me tocou de novo e com isso senti as minhas forças voltarem. Ele disse: Deus o ama, portanto, não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você. Anime-se, tenha coragem. Então, eu me senti bem mais forte e respondi: fale, pois o Senhor me deu novas forças. Ele disse: sabe por que eu vim falar com você? Foi para dizer-lhe o que está escrito no livro da verdade. Mas agora eu preciso lutar contra o anjo protetor da Pérsia. Quando a luta acabar, virá o anjo protetor da Grécia. Mas na minha luta contra eles não há ninguém para me ajudar, a não ser Miguel, o anjo protetor de Israel. É isso. Capítulo 10. Bom, então, começa nos falando que já estamos no 3º ano do reinado de Ciro. O reinado de Ciro, logo no 1º ano, é o ano ali em que Ciro autoriza Esdras, né? Não sei se você se lembra, lá bem antes de Salmos, junto com Neemias praticamente, ele autoriza Esdras a voltar com alguns do povo para começar a reconstrução de Jerusalém, em especial ali do templo, né? Então, mas vai dizer que no 3º ano, Daniel ainda estava lá, servindo ao rei, sendo funcionário do palácio e tudo mais. E aí ele já até adota o nome dele, né, de Beltesazar. E ele fala: Daniel, também chamado de Beltesazar, recebi uma mensagem de Deus. Daniel, pela 3ª vez, estava recebendo outra visão. E aí, beleza. E aí vai dizer que era difícil de entender e que recebeu essa visão e que recebeu a explicação dessa visão num sonho, por meio de uma visão. Não, eu recebi a explicação por meio de uma visão. Então, ele recebeu uma mensagem e ele, difícil de entender, mas ele entendeu a partir de ele teve a explicação ali da mensagem a partir de uma visão que ele teve. Não vai falar exatamente qual é a visão aqui. A próxima visão, eu acredito que não seja a respeito, né? Mas vai dizer que aquela visão deixou ele de luto por 3 semanas. Vai dizer que deixou ele a ponto dele fazer o que a gente costuma dizer que é o jejum de Daniel. Mas quebrando alguns paradigmas, aí, alguns entendimentos, não é que ele jejuou 21 dias. A gente vê no início do livro de Daniel que Daniel, ele tinha essa constante forma de consagração a Deus, né? Então, no início ali, ele decidiu não se corromper com as iguarias. Corromper não. Ele decidiu não comer das iguarias dos reis, tudo que era gostoso, delicioso. Ele se absteve a fim de se consagrar a Deus. A gente não sabe quanto tempo isso durou. Aqui, da mesma forma, não vai dizer que... Não, minto. Ele vai dizer que ficou de luto por 3 semanas e durante esse tempo, que de fato são ali os 21 dias, e aí ele não comeu comida gostosa. O que pode e o que não pode no jejum de Daniel. Jejum de Daniel, o que Daniel fez foi não comer comida gostosa, não comer carne, não beber vinho e não pentear o cabelo. Foi isso que Daniel fez. Pronto. O que é comida gostosa? Não sei, você que vai decidir. Né? Porque tem gente que fala, não pode só cereais, pode só verduras e legumes, não pode nada, pode tudo, pode nada. Então, mas é isso, sabe, gente? Eu acho que jejum, mais do que não pode, é um espírito de
de consagração a Deus, sabe? De buscar entendimento. E aí é sempre com algo muito bem direcionado. E aí, beleza. E aí vai dizer que, então, ele ficou por 21 dias. E no 24º dia de abril, que era o início daquele ano, né? Para eles começa ali em abril. Então, no 24º dia do primeiro mês do ano, ele estava... E aí fala que ele estava, outras versões falam que ele foi conduzido ali ao rio Tigre. E o rio Tigre é um daqueles rios, eu até peguei aqui, um dos 4 rios que fluíam do Jardim do Éden, mencionado em Gênesis 2,14. Se você tiver curiosidade, depois vai lá, dá uma lidinha que você vai entender que era um daqueles rios que passava ali, como é que se diz? Nutrindo, né? As árvores do Éden, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Enfim, ele estava situado nesse lugar. E aí, de repente, ele viu um anjo vestido com roupa de linho, usando o cinto de ouro puro. Aqui dá tudo a entender que é Jesus, né? Porque, cara, e a referência que vai nos dar é lá em Apocalipse. Ixi, tá ruim. É lá em Apocalipse também. Então, eu entendo que é Jesus. Mas aí beleza. Aí diz que ele foi o único que conseguiu ver, que os seus companheiros não viram nada, mas ficaram apavorados. Era uma presença forte, era um lugar assim onde, né, e além disso diz que a voz dele soava como o barulho de uma multidão. Em outros, né, em Apocalipse vai falar que é a voz de uma cachoeira, como se fosse de uma cachoeira. Então, tudo aquilo estava deixando eles, tipo, os amigos ficaram desesperados e deram no pé. Mas Daniel, ele já estava meio que acostumado a obter aquela visão, apesar de nunca estar acostumado, né? Que toda vez ele se joga no chão, ele cai, ele fica fraco, ele falta morrer. Aí eu acho bem interessante, porque vai dizer... eu estava ali sozinho enquanto vi essa visão impressionante, fiquei pálido de medo, perdi as forças. Quando eu vi o anjo falar, então, desmaiei e caí de bruços no chão. Aí a mão de alguém me levantou e eu fiquei de joelhos, apoiando-me nas palmas das mãos, e o anjo me disse: Daniel, Deus o ama muito e me mandou falar com você. Fique de pé e preste atenção no que vou dizer. Aí vai dizer que ele ficou de pé, tremendo ali dos pés à cabeça. E aí o anjo mais uma vez falou, né? Aquele anjo vestido, ou outro anjo, não sei. Mas aí ele fala, né? Não fica com medo, Daniel. Deus ouviu a sua oração desde a primeira vez que você se humilhou na presença dele, a fim de ganhar sabedoria. Eu entendo que não foi desde desse luto que ele ficou, né? Mas desde lá, desde o início, desde quando ele chegou praticamente. E aí ele foi ganhando, né? Ele foi ao longo de todo esse tempo aí se consagrando e dando essa abertura para Deus. Vim com visões, com respostas, com sonhos, com inteligência, sabedoria, conhecimento, revelação divina, essa parceria aí com Deus. E aí, esse anjo fala que foi em resposta à oração dele, e que o anjo protetor do reino da Pérsia, que agora era quem estava lá, Ciro, então, como rei da Pérsia, como a gente lê no versículo 1, Ciro era ali o rei da Pérsia. Então, os anjos, os principados, potestades da Pérsia estavam resistindo o anjo, esse que foi falar com Daniel, como se dissesse: esse território aqui tem dono, meu querido. Aqui você não passa porque seu território é Israel. Só que é aquilo que a gente diz, não há nada nesse mundo que Deus não possa chamar de seu. Então, o anjo Miguel ali, um dos anjos chefes,
foi ajudá-lo, pois ele estava lutando sozinho contra os reis da Pérsia. Agora eu vim explicar a você o que vai acontecer com o seu povo, pois essa visão é a respeito de coisas futuras. E aí, enquanto ele falava, Daniel de novo não aguentou e puf, caiu no chão. E aí depois ele tentou levantar ele de novo, ele ficou meio de joelhos. Então essa presença gloriosa que não nos deixa ficar de pé. Eu queria falar sobre o meu encontro com Deus, como eu vou falar rapidamente, tá? Só pra gente finalizar aqui, e aí o restante eu deixo pra talvez colocar aqui na legenda. Quando meu encontro com Deus não foi assim, foi mais normal. Mas no primeiro acampamento que eu participei, eu já contei isso aqui há um tempo atrás, mas eu vou contar de novo. No primeiro acampamento que eu participei, eu tava muito resistente, eu era muito rebelde. A menina do quarto chegou a falar com a pastora contra mim, porque eu tava muito rebelde, não queria obedecer nada, ficava de cara, né, toda vez eu uma preciosidade dessa menina boazinha que não era mesmo sem Jesus. Enfim, toquei o terror. E aí, num determinado momento, falando bem rápido, tava tendo ali uma ministração, e aí eu tinha que ir, né? Todo mundo tinha que estar lá, porque acampamento é assim, você brinca, você corre, você faz o que você quiser, mas você precisa obedecer, né, aos critérios e às ordens que estão ali. Eu tava ali assim, balançando as pernas, doida pra acabar logo, né? Doida pra sair logo. Eu fui a convite de uns amigos, Luana, minha amiga, e Fábio, enfim. Aí beleza. Aí foi convidada uma mulher, uma jovem, muito jovem, assim, Josi, eu nunca esqueci o nome dela, eu nunca esqueci ela. E aí ela pregava, assim, no espírito muito forte, muito... E aí, beleza, e eu não gostava, né? Eu não gostava de crente, não gostava daquelas gritarias, não gostava, mas tava ali, tinha que participar. E aí, beleza, e aí diz que num determinado momento, e aí diz não. Aí ela virou e ela começou a orar. E ela falou, agora eu quero que você feche os olhos e ore, né? E aí aumentou ali um louvorzão, aquele restituído, trazendo a arca, eu acho. E aí, beleza, gente. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu não sei como eu fui parar naquele lugar, eu só sei que quando pensa que não, eu estou ali de joelhos, eu estou, tipo, acabada, assim, tipo, com muita lágrima e catarro saindo, era tudo de uma vez, e eu falava, meu Deus do céu, o que eu tô fazendo aqui, o que tá acontecendo comigo? E por que eu quis contar essa história? Porque a presença gloriosa de Deus é essa, sabe? Se você ainda não teve um encontro real com Deus, o encontro com Deus é isso, sabe? É você sentir esse peso, você, tipo, não conseguir mais se conter, é o Espírito encontrando o Espírito de Deus, sabe? O Espírito Santo. E é você, a partir dali, decidir mudar. Então, depois que eu voltei daquele acampamento, nunca mais eu fui a mesma. Eu virei e eu falei assim, então, como é que faz para se envolver mais na igreja, sabe? Então, quando a gente tem um encontro com Deus, a gente precisa realmente, sabe, ter esses... Eu tive realmente um encontro com Deus, eu realmente fui tomada por esse Espírito. Se eu ainda não fui tomada por esse Espírito, eu não encontrei ainda o Deus, eu ainda não encontrei o Espírito Santo de Deus. E se você não quis fazer uma mudança na vida, a mesma coisa. Ou se na época você quis e aí depois você foi se perdendo no meio do caminho e aquilo acabou, aquilo se esfriou, você precisa de um novo encontro com Deus. Daniel teve 3 ou 4, só que a gente viu aqui, sabe? Então, busque isso, busque com força. Você pode acontecer isso dentro do seu quarto, pode acontecer isso dentro da igreja, pode acontecer isso numa reunião, pode acontecer onde for, mas busque por isso. Essa semana, gente, meu tempo já se esgotou, mas enfim. Essa semana tava tendo
uma conferência do Jesuscope, Holy Spirit, e era sobre o Espírito Santo. Minha mãe queria muito ir. E aí, beleza, só que a gente, né, nesse BO todo que aconteceu, não deu pra gente ir, e provavelmente eu nem teria dinheiro, nem condições de ir se eu estivesse trabalhando. Mas eu me dispus para assistir toda a conferência, sabe? E ainda assim, eu assistia meio assim, mas eu falei, cara, eu preciso tirar um tempo pra parar e ouvir e tipo... E, gente, eu fui tomada pelo Espírito à noite, sabe? Num determinado momento, eu fui tomada pelo Espírito, sabe? Então, é possível, sabe? Existem ambientes proféticos onde o Espírito tá, assim, doido para se manifestar. A gente só precisa dar abertura, a gente só precisa querer, buscar, ter fome, sítio. Amém? Passei muito do meu tempo, gente. Bom outubro para vocês. Deus abençoe.